Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima, mais um episódio aqui do novo podcast de Rio Preto. Você pode acessar esse podcast no portal de notícias diariodorrodrigolima.com.br. Trabalhamos em multiplataforma. O que é isso? A gente também está no Facebook, no Instagram e no nosso Twitter, tá bom? Você pode acompanhar os fatos mais relevantes de Rio Preto e região. E hoje aqui no podcast recebo o ex-prefeito de Rio Preto, candidato a deputado estadual, Valdomiro Lopes. Prefeito uma vez, prefeito, sempre prefeito, sempre prefeito. Agradeço muito a presença do senhor aqui no podcast do Diário do Rodrigo Lima. Queria começar perguntando, prefeito, qual que é a importância da gente eleger representantes aqui da região de Rio Preto? Rodrigo, é fundamental, né? Aliás, eu quero começar agradecendo a você a oportunidade que me dá de estar aqui, né? Você que é uma figura, na verdade, um grande jornalista com uma história muito bacana na sua vida e agora se firmando aqui com esse podcast. Eu estava até ansioso, porque você não me convidava, aí eu falei, poxa, obrigado mesmo de coração. Rodrigo, é o seguinte, olha, Rio Preto é uma grande cidade. Nós temos uma tradição, ou tínhamos uma tradição, de ter sempre 3 deputados estaduais de Rio Preto, mais 2 federais, e perdemos isso, principalmente na última eleição. Para você ter ideia, na última eleição, nenhum deputado estadual, e Rio Preto tem mais de 500 mil habitantes, você vai ver isso confirmado agora no nova pesquisa do IBGE, não elegeu nenhum deputado estadual que morasse aqui na nossa cidade. Então isso é uma perda muito grande, por conta que os deputados, eles ajudam muito a cidade nas reivindicações, na legislação, nas coisas que são importantes para a cidade. Eu, por exemplo, fui 3 vezes deputado estadual, ganhei uma experiência muito grande, fiz uma relação pessoal muito grande, o que me facilitou muito quando eu fui prefeito, né? Fiz 2 mandatos consecutivos de prefeito, e essa experiência de ter sido deputado me ajudou muito na prefeitura, na busca de recursos para a nossa cidade. E nós batemos vários recordes em trazer para cá recursos quando eu fui prefeito, motivado pelo fato de eu ter sido deputado e pelas boas amizades que fiz. E agora, novamente, sou candidato a deputado estadual e espero contar com o apoio da nossa cidade e da nossa região. Prefeito, igual o senhor citou, o senhor foi 3 vezes vereadores, né? Inclusive tem uma das votações históricas mais bem votadas em Rio Preto, 3 vezes eleito deputado estadual, 2 vezes prefeito de Rio Preto, uma carreira política que não é para qualquer um. Eu queria saber por que o senhor decidiu justamente para tentar uma cadeira na Assembleia e não de deputado federal. Bom, primeiro, são alguns motivos, né? A minha história realmente eu me orgulho, né? Rio Preto sempre foi muito boa comigo, a cidade, né? 3 vezes vereador, nas 3 eu fui o mais votado. 3 vezes deputado estadual, de novo, 3 vezes o mais votado, 6 vezes. 2 vezes prefeito, para ser prefeito tem que ser o mais votado, 8 vezes. E a última eleição eu saí como candidato a deputado federal. Eu não ganhei a eleição, faltaram 880 votos. Mas pela 9ª vez, eu fui o deputado federal mais votado de Rio Preto. Isso mostra, não é para me vangloriar que eu estou falando isso não, mas isso mostra que as pessoas aqui me conhecem e sabem do meu compromisso em fazer da política uma coisa boa, para ajudar as pessoas, para ajudar as cidades, né? Então isso é que me deixa feliz. Rio Preto é uma cidade que eu amo de paixão, né? E amo também essa região, porque sempre foi muito boa comigo. E eu pude retribuir isso em trabalho, e muita dedicação. Prefeito, a história do senhor no começo ela é bonita porque o senhor tinha uma cabo eleitoral muito especial. É verdade, é verdade. E agora ela não está mais aqui, a mãe do senhor, né? É. Era a principal cabo eleitoral. E
agora são as pessoas, né? As A pessoas, dona Olga, eu perdi a minha mãe, né? Minha mãe foi durante o meu primeiro mandato de deputado, em 2001, eu perdi a dona Olga, minha mãe, né? Mas também a figura do meu pai, né? Que foi 2 vezes vereador, também foi 2 vezes o mais votado, depois foi vice-prefeito, depois foi prefeito também, o meu pai. É uma figura que já perdi há muitos anos, em 1983, né? Mas ele também é lembrado até hoje. E fica essa história, né, prefeito? Fica essa história. Prefeito, quais são os principais projetos que o senhor tem para Rio Preto? Primeiro é o seguinte, olha, Rio Preto é uma cidade muito importante. O que eu quero fazer como deputado estadual? Eu quero fazer o que eu fiz, dar continuidade àquilo que eu fiz quando era deputado estadual e quanto prefeito, né, também. Você sabe que eu tenho algumas marcas, assim, muito fortes na área da saúde, né? Eu ajudei muito o Hospital de Base de Rio Preto, a Santa Casa de Rio Preto, tanto que no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, se você acessar lá, você vai ver declarações, né, do Dr. Jorge Fares, do Dr. Nadim Cury, do Dr. Jorge Fares dizendo que eu fui o deputado daquela época, quando eu era deputado, que mais ajudou o Hospital de Base de Rio Preto. Do Dr. Nadim Cury também, se referindo às ações que nós fizemos muito fortes na área da saúde. E eu tenho algumas marcas que ficaram e estão até hoje dando resultado na saúde, e isso no trabalho que eu fiz quando era deputado estadual. Uma delas que eu me orgulho muito é da cirurgia cardíaca infantil do Hospital de Base de Rio Preto. Lá tem um médico-chefe que já fez mais de 5.000 cirurgias, inclusive vários transplantes de coração, que é o Dr. Ulisses Crotti. O Dr. Ulisses Crotti, eu o conheci no comecinho do meu primeiro mandato de deputado estadual. E ele veio do Paraná e veio pela mão do Dr. Domingo Braille e estava desistindo de Rio Preto, estava indo embora de Rio Preto porque não tinha credenciamento. Só para explicar para as pessoas, o que é o credenciamento? O credenciamento é uma verba que venha para operar o coração de crianças. Não tinha credenciamento no Hospital de Base de Rio Preto para cirurgia cardíaca de criança. E não tinha instrumental também. Falei, doutor Ulisses, um pouquinho de paciência. Eu vou me empenhar nisso, eu vou te ajudar. E fiz isso. Consegui o credenciamento da cirurgia cardíaca de Rio Preto. Rio Preto foi a primeira cidade de todo o interior do estado de São Paulo a ter um serviço credenciado lá na época no Hospital de Base de Rio Preto. E arrumei o primeiro recurso, os primeiros 100 mil reais. Hoje pode parecer que é pouco, mas lá em 2001, final de 2001, começo de 2002, era muito dinheiro. Tanto que eu visitei há pouco tempo lá o doutor Ulisses, e ele falou, olha, Valdomiro, aqui tem vários instrumentais daquele seu primeiro recurso que você arrumou. E além de ter arrumado o credenciamento, eu arrumei recurso também para fazer a UTI infantil, porque você não pode fazer cirurgia sem ter UTI, né? Então, UTI infantil, credenciamento da cirurgia cardíaca infantil e os primeiros instrumentais foram recursos e obras que eu fiz lá quando era deputado estadual. Na época, eu tinha uma oposição muito forte do secretário da Saúde, que era o doutor Barradas, não sei se você se recorda Sim. disso, né? Barradas não queria, falou, não, essas crianças têm que vir aqui para o Dante Pazanese, em São Paulo. Eu falei, mas doutor Barradas, o senhor está equivocado. Essas crianças têm que ser operadas lá em Rio Preto. Nós temos aquilo que é mais importante, que é a mão de obra, os especialistas. E aí eu convenci o governador da época, que era o governador Geraldo Alckmin, nessa época, e ele passou por cima do secretário e deu autorização para esse credenciamento aqui em Rio Preto. E hoje ele está no Hospital da Criança. Tem um andar inteiro lá do Hospital da Criança, que inclusive está sendo ampliado, que é o Dr. Ulisses Crotti, o chefe da cirurgia cardíaca infantil, lá no Hospital da Criança. Prefeito, eu tenho que contar para o senhor que é um trabalho que deu muito resultado. Eu tive recentemente lá com o Dr. Ulisses e ele reuniu as crianças transplantadas. Foi um evento assim marcante, emocionante de ver as crianças que
celebrando a vida, né? Sim. Inclusive, eles têm um outro projeto que seria muito importante, Não, a participação dos deputados É estaduais. verdade, né? eu quero, já que você falou nisso, eu vou fincar essa bandeira aqui no seu podcast, tá? Que é a construção do Hospital da Criança de Rio Preto, Hospital de Cardiologia Infantil e Cirurgia Cardíaca de Rio Preto. Tem até a base, lá o terreno, para onde pode ser feito, porque o doutor Ulisses, que no começo era ele mais 2 ou 3 na sua equipe, hoje formou uma rede de residentes muito grande, uma super equipe. E por que não fazer o primeiro Hospital do Coração Infantil do Brasil em Rio Preto? Uma referência, É né, um pro desafio, país. né? É uma referência Tô para o aqui, país, ó. né? Eu já finquei várias bandeiras importantes que as pessoas achavam que era impossível, né? Vou lutar por isso junto ao próximo governo do estado, seja ele quem for, porque é uma matéria muito importante. Prefeito, o senhor falando sobre questões impossíveis, o senhor, quanto prefeito, tratou também, o senhor participou fez obras importantes, como a questão das obras anti-enchentes. Muitos duvidavam que o senhor conseguiria acabar com as enchentes, principalmente das avenidas Alberto Andaló e Avenida Badi Bacite. E isso foi a custo de muito trabalho, né? Filadélfia, enfim, a construção do canal ali no Rio Preto. O senhor se considera aí o pai do fim das anti-enchentes? Como é que o senhor, das obras? Não me considero pai, não, mas eu me considero uma pessoa abençoada por Deus, que me deu a coragem suficiente para enfrentar isso. Porque, olha, não foi fácil, Rodrigo, você acompanhou isso como jornalista, e eu sei que eu sou muito, assim, crente em Deus, né? E eu me lembro que um dia que teve aquela super enchente, a pior de todas, que destruiu a cidade, né? E foi durante uma madrugada, e eu logo de madrugadinha saí a andar pela cidade, vi a cidade destruída. Isso no início do primeiro mandato, senhor, não foi? No foi? primeiro mandato meu de prefeito, ainda não tinha conseguido recurso nenhum. Eu voltei para minha casa, subi no meu quarto, muito triste, né? E me ajoelhei ao pé da cama e fiz uma oração, falei, meu Deus, o senhor quis que eu fosse prefeito de Rio Preto, então me ajuda a resolver esse problema, me ajude a resolver, né? E eu sei que Deus não conversa com ninguém, mas me mandou uma ideia naquele momento assim, você quer que eu te ajude? Então tome atitude. A partir daquele instante, eu levantei dali e falei, olha, poxa, eu fui 3 mandatos deputado, conheço gente que hoje é ministro em Brasília, que são líderes do governo em Brasília, vou atrás disso. Me lembro, inclusive, que o jornal que você trabalhava me criticava, assim, falava, esse prefeito não para em Rio Preto. Por que eu não parava aqui? Porque eu queria buscar recursos. E consegui o recurso, primeiro, para fazer a obra do Rio Preto, né, da Avenida Filadélfia, alargando a calha de 80 metros cúbicos para 300 metros cúbicos por segundo, transformamos aquilo num parque maravilhoso. Na sequência, consegui para as 2 avenidas, a Avenida Badi Bacite, Juscelino Kubitschek, Zé Munia Andaló, e eu lembro que foi um transtorno tão grande, porque eu fui muito criticado, principalmente pelos comerciantes, né? Que eu dou até razão para eles, porque criou um transtorno, uma obra demorada no centro da cidade, e a gente teve que fazer aquelas escavações profundas, criar na Avenida Badi Bacite um canal acessório, porque só o que existia era insuficiente, né? Mas o fato é que hoje estão prontas. E Rio Preto se transformou numa cidade dos parques, porque você vai lá na Zé Munia, você vai lá na Juscelino, tem os parques maravilhosos, como é o Parque do Rio Preto aqui na Filadélfia, e resolveu, não tem mais aquele negócio de caminhão de bombeiro ficar parado lá do lado do McDonald's quando chove. É lógico que as obras anti-enchente, elas têm que ter continuidade. Nós fizemos mais de 60 piscinões, que têm que ser também mantidos. Todo ano, eu não sei se esse ano a prefeitura está fazendo isso, mas todo ano precisa limpar os piscinões. Fazer a manutenção, senhor. Manutenção, porque eles vão sendo assoreados, né, pelas enxurradas, né?
E ali da Brasilusa, você lembra como é que era ali na Brasilusa? As enchentes ali na Sim. Brasilusa? Lá no Centro Regional de Eventos são piscinões fechados. Então, só para a gente pontuar para quem está assistindo a gente, prefeito, tem um piscinão do tamanho do estacionamento ali no Centro Regional de Eventos. Exatamente. Né? Aquele estacionamento como todo tem um piscinão embaixo. Todo ali, né? aquele estacionamento que você vê assim, que param os carros ali do lado do Centro Regional de Eventos, embaixo é piscinão. E olha quantos milhões de litros de água Sim, cabe como ali, né? tem a Avenida Romeu Strazi. A Avenida Romeu Strazi, desde aqui, da Arthur Nonato, até lá no final dela ali, na Baixada do shopping, Plaza Shopping, né? Ali é tudo escavado com piscinão. Sim. Prefeito, foi a maior obra que o senhor fez? Em termos de mexer com a estrutura da cidade, foi a maior obra. É o maior legado que o senhor deixou para a cidade? Não, eu acho que tem vários legados, né? Eu tenho que agradecer muito a Deus. Mas o que eu fiz, Rodrigo? Para conseguir tudo isso, nós criamos no nosso gabinete da prefeitura um grupo gestor de projetos desafiantes para a cidade. Foram os projetos da habitação, os projetos da anti-enchente, os projetos da mobilidade urbana. Porque o governo federal, quando eu virei prefeito, ele tinha uma nova sistemática. Ele só mandava recursos para a cidade que tinha projetos executivos. E eu criei um banco de projetos. Além desses projetos públicos, eu criei também, paralelamente, enquanto fui prefeito, um grupo gestor para novos negócios da cidade, né? Então eu fui homenageado por várias empresas que vieram para cá também pela agilidade com que elas tiveram seus projetos aprovados. Então, isso foi uma coisa muito boa que alavancou a nossa cidade, alavancou o orçamento de Rio Preto. Eu peguei um orçamento mínimo quando eu entrei na prefeitura, né? Em 2009, quando eu fui prefeito a primeira vez, janeiro de 2009, o orçamento era 600 milhões. Quando eu saí, 8 anos depois dos 2 mandatos, em dezembro de 2016, deixei um orçamento para 2017 de 1 bilhão e 800 milhões, 3 vezes mais. E mais 70 milhões no caixa da prefeitura no dia 1º de janeiro de 2017, que o prefeito podia pagar as contas que quisesse, que estava em caixa, dinheiro em caixa. O senhor fez obras estruturais na cidade, né, prefeito? E também tem, por exemplo, os grandes viadutos de mobilidade. Sim, sim. A mobilidade essas obras, por exemplo, lá, a minha família é ali da região do Jardim Vetoraço. Sim. Ali tinha um gargalo ali que era muito difícil, ali em Hernani Pires Domingues, com o início da Fortunato Ernesto Vetoraço. Eu acho complicadíssimo, que o né? nosso governo enfrentou a resolução dos 3 principais gargalos de trânsito que tinha aqui. O primeiro era esse, da Avenida Vetorazo, que nós fizemos o complexo de viadutos, né, que recebeu o nome até do meu avô, Antônio Lopes da Silva, que é ali passando por cima da Avenida Hernani Pires. Por cima da Hernani Pires. O segundo foi o da Avenida Mirassolândia, né? Que era um outro gargalo terrível que ligava o centro à região norte. Acidentes de trânsito quase todo final de dia, né, prefeito? E hoje você não encontra mais congestionamento ali. E o terceiro era na saída do terminal, o novo terminal que nós fizemos também, que fez parte do projeto de mobilidade, que é ali da rua João Mesquita, né? Aquele viaduto que sai da João Mesquita e que acumulava os ônibus todos na Avenida Badibacite, ali no Pastorinho, e criava um gargalo de congestionamento muito grande. Nós tiramos dali, passamos para continuar pela rua João Mesquita. Esse viaduto, inclusive, recebeu o nome da minha avó, Amélia Lopes da Silva. Mas não tem identificação nenhuma, prefeito. Não tem, mas quem sabe um dia põe, né? Sim. Quem sabe um dia coloque, né? Prefeito, falando em obras estruturais, a questão dos grandes viadutos, o senhor citou também a questão da anti-enchente, mas a gente voltar para a questão das pessoas, né? Teve a construção também dos grandes conjuntos habitacionais em Rio Preto. É verdade. Foram pelo menos 2. 2? Eu participei diretamente, o senhor trouxe até, os presidentes vieram aqui, né? Michel Temer, a Dilma Rousseff, o Parque Nova Esperança foi o primeiro em agosto de 2011. Deixa eu te falar, na habitação, o que acontece?
tudo isso baseado na minha experiência de parlamentar, né? Como deputado, os 3 mandatos que eu tive de deputado estadual, né? Aí virei prefeito, sabia que a gente tinha que aproveitar os programas dos governos. E qual é o governo que tem muitos recursos, porque lança grandes programas? É o governo federal. Se eu te falar uma coisa, você não vai acreditar. Sobra dinheiro no governo federal por programas que as prefeituras não aproveitam. Porque não tem projeto. Porque não tem projeto. Está lá na prateleira. Às vezes até eles pedem, entram com projetos simples, mas tem que apresentar projetos executivos, né? Então, o que acontece? Quando lançaram Minha Casa Minha Vida, no começo ninguém acreditava que isso fosse prosperar, né? E eu acreditei. Então, eu quis fazer um primeiro grande conjunto habitacional, porque o nosso déficit habitacional aqui era imenso, né? E foram as pessoas mais carentes que ganharam as casas lá no Nova Esperança, né? E eu escolhi esse nome até de forma proposital, né? Nova Esperança. Podia ter posto o nome de algum figurão da cidade, né? Não, falei, Deus me inspirou, falei, eu vou pôr Nova Esperança, para dar uma nova esperança de vida para aquelas pessoas. Foram 2.491 casas. E a presidente da República da época veio inaugurar. Eu fiz um pórtico bonito na entrada do Nova Esperança. Eu construí, porque naquela época o Minha Casa Minha Vida estava começando, né? E eles não exigiam nada das prefeituras. Exigiam que a prefeitura arrumasse o terreno. E eu consegui fazer um terreno barato para fazer casa, terreno grande, 10 por 20, com ruas largas, com avenidas largas. Quando a presidente veio, antes de descer no aeroporto para inaugurar, ela sobrevoou o Nova Esperança. E ela desceu e falou, prefeito, mas que obra maravilhosa que o senhor fez aqui, construiu escola fundamental, construiu escola infantil, que é a creche, e deixei área reservada para a unidade de saúde, né, para uma unidade também esportiva, que não estavam construídas ainda, mas deixei. Eu falei, mas presidente, a senhora está falando isso só para ser simpática ou a senhora gostou mesmo? Ele falou, não, eu gostei de verdade, prefeito. Eu falei, presidente, vamos repetir essa dose? Ela falou assim, mas o senhor vai fazer na dose nova tudo que você fez aqui, essa escola, creche, posto de saúde que você está falando que vai construir? Eu falei, vamos fazer. Eu falei, então vamos repetir a dose. E eu aproveitei que a presidente estava aí, o que eu fiz? Apesar de toda a oposição que o PT sempre fez a mim aqui em Rio Preto, falei, vou aproveitar esse momento. Falei, presidente, posso pedir para a senhora, então, essa dose nova lá num novo conjunto que eu vou ver um lugar para a gente fazer? Ele falou, pode pedir, prefeito. Falei, mas aí a senhora vai confirmar? Senão vai ficar ruim, porque a senhora vai ser a última a falar. Eu vou falar antes da senhora. Não, pode pedir e eu vou confirmar. E ela cumpriu. E eu fiz o meu discurso na inauguração do Nova Esperança e falei, olha, presidente, sei que a senhora gostou, porque a senhora elogiou para mim, mas eu quero propor para a senhora uma coisa, vamos repetir essa dose, fazer mais um conjunto como esse em Rio Preto. E eu vou colocar lá, com as bênçãos de Deus, toda a infraestrutura, com escola, creche, posto de saúde e também uma área de esportes para as pessoas, tal. E ela, quando foi fazer o discurso dela, ela confirmou. Prefeito, pode fazer, que nós vamos fazer. E aí nasceu o Lealdade e Amizade, né? Que é um grande bairro. 2.500, maior que Nova Esperança, 2.511 casas. Prefeito, foi nesse dia também que a Dilma estava aqui que saiu a questão da BR-153, da duplicação. Sim, eu pedi a ela. Que ela confirmou, né? Ela confirmou, eu pedi a ela, falei também na nossa conversa, né? Falei, presidente, eu já deixei pronto o projeto da duplicação da BR-153. É uma rodovia da morte aqui. Em Rio Preto, o congestionamento, ela virou uma grande avenida, precisa ser feito. Ela falou assim, eu vou fazer a BR-153. Presidente, não esqueça da senhora dizer isso para a imprensa. Posso falar isso no meu discurso? Ela falou, não, isso não. Da BR você não vai falar, pode falar do novo conjunto. Da BR, mas a senhora vai falar, eu vou falar. E ela deu uma declaração
Isso ela não permitiu, e eu obedeci. E ela deu uma declaração falando da duplicação da BR. É uma coisa assim, né? O PT, você sabe que aqui sempre foi uma grande oposição a mim, Rio Preto, local, né? Pelas pessoas que sempre estiveram aqui, eu nunca fui aliado Deu algum deles. motivo, prefeito? Não deu motivo? Não, talvez É adversário político mesmo. pela divergência política durante as disputas da prefeitura, né? Mas eu vou dizer que lá em Brasília, Rio Preto é muito importante, muito importante. Por isso que é importante ter deputado, viu, gente? Rio Preto é muito importante. Quando a gente fala que é de Rio Preto é respeitada, é uma cidade respeitada a nível de Brasil. Nós ganhamos títulos, né? Quando eu fui prefeito, da primeira cidade em qualidade de vida, era a quarta, quinta, depois chegou uma vez a ser a primeira cidade, melhor cidade do Brasil para se viver. Ganhei um prêmio de gestão pública no finzinho do meu governo, do Tribunal de Contas da União. A imprensa não noticiou isso quase, mas como a melhor gestão pública da região sudeste do Brasil. Sudeste são os estados mais desenvolvidos do Brasil, é São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Sim. não é? Prefeito, só acredito que nós não vamos ter uma onda igual na eleição de 2018 aqui nessa eleição, em que nós perdemos a nossa representatividade, eu né? espero que não. É normal, né? Porque outros candidatos venham buscar votos de fora aqui. Mas eu defendo, Rodrigo, assim, que agora as pessoas mais conscientes, elas saibam que é fundamental ter os representantes de Rio Preto, né? Eu sou candidato a deputado estadual, mas quem não quiser votar em mim, escolha uma outra pessoa de Rio Preto. E para os federais, a mesma coisa. Prefeito, na questão da saúde, quanto prefeito, nós vemos aí, é impossível passar em frente de uma UPA, de uma unidade de pronto atendimento, não lembrar da intervenção que o senhor fez também na área da saúde, da reformulação em duas fases, né, da estrutura e do pessoal também, né? Como é que o senhor avalia a situação hoje da saúde em Rio Preto? E que o senhor deixou uma herança positiva aqui para a cidade. Deixou um legado, né, Rodrigo? Você sabe que eu vi agora durante a pandemia, eu pergunto para você, eu fiquei até questionando a mim mesmo, né? O que teria sido de Rio Preto se não fossem as UPAs que nós construímos durante essa pandemia, né? Todas as UPAs eu fiz durante o meu governo como prefeito, nos 8 anos, nós fizemos 15 unidades de saúde novas unidades, 15 inauguramos, e 16 unidades nós reformamos e ampliamos, 31 no total. E entre elas, a UPA Jaguaré, a UPA Norte, a UPA Tangará, o Centro Especializado da Saúde da Mulher, que foi uma coisa assim fantástica, que as mulheres que estão aqui nos vendo e nos ouvindo sabem, e tudo assim no maior capricho do mundo, o Complexo Pró-Saúde, que é ali na Filadélfia, do lado da Unidade da Mulher, também inaugurei no finzinho do meu segundo governo, mas foi obra nossa, e várias unidades novas que foram assim fundamentais. Não descuidei dos hospitais, porque veja bem, o hospital, por exemplo, ajudei muito a Santa Casa, o Hospital de Base, fiz parcerias, o Hospital Ielar, não é? O Hospital Ielar era um hospital fundamental para atender a média e a baixa complexidade em Rio Preto. E eles atendiam 98% de SUS. O SUS, a tabela SUS, dá prejuízo, né? Então, o que eu fiz? Eu complementava todos os meses, lógico, com autorização do Tribunal de Contas, com autorização de todas as normas legais da Prefeitura, a tabela do SUS para eles não fecharem, né? Terminou o nosso governo, esse recurso extra deixou de ser passado, o Hospital Ielar deixou de ter as suas atividades. O mesmo com o Hospital Bezerra de Menezes. Mas deixou de ter, só para a gente pontuar, deixou de ter as atividades por conta de um problema no Tribunal de Contas do Estado, né? Então, mas aí né? nós conseguimos contornar isso. Você acha que daria para contornar? Inclusive os promotores aqui da cidade, os promotores, né, se reuniram
quando você se lembra disso, não? Sim. Na vigência de fechar o IELAR, o que os promotores propuseram? Que fosse feito um TAC para continuar mantendo aberto. Você se lembra disso, não? Sim. Dr. André Luiz Souza. É o que deveria ter sido feito. Mas tudo bem. Perfeito, mas agora, Rio Preto, qual é o grande aperto que nós temos hoje? Faltam vagas hospitalares, né? Isso que eu ia comentar com o senhor. Não é só construir, né? Tem que equipar também tudo. Equipar e pôr para funcionar. Então, toda essa estrutura que o senhor foi criada no governo do senhor teve um investimento gigantesco por trás de equipamentos e outra coisa, nós modernizamos, né? Por exemplo, todos os postos de saúde, eu me lembro assim, no início, né? Eu visitava lá o Solo Sagrado, que tinha a UPA junto com a UBS lá. Era uma confusão. Eu cheguei primeiro. Colocamos senha eletrônica. A pessoa chegava, tirava a senha, acabou esse problema de... Então, em todas as unidades tinha senha eletrônica. Não sei se ainda estão funcionando, né? Da forma. Os móveis, por exemplo, o Centro Especializado na Saúde da Mulher, pé direito duplo, ar-condicionado central, granito no chão, tudo. Você entra ali, é mais do que uma clínica particular, né? Por quê? Aquela máxima que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Eles falavam assim, filho, se um dia você for homem público, faça as coisas como se fosse para você e para a sua família. Se não servir para você, não serve para as pessoas. Então, eu sempre fiz assim. Foi assim que eu fiz nos conjuntos habitacionais, foi assim que eu fiz nas obras da educação, foi assim em tudo. Prefeito, a gente não pode deixar de tocar também na questão dos corredores de ônibus. Sim. Foi um avanço também na cidade. Hoje as pessoas entendem, né, a importância dos corredores de ônibus. O senhor também foi muito criticado na época que foi implantado esses corredores, né, nas avenidas. O corredor de ônibus... O senhor sempre entrando em polêmica, né, prefeito? Não é, mas o homem público tem que ter a coragem, mas é sempre uma questão... Mas tem que explicar para as pessoas o porquê, não é? O corredor de ônibus ele é importante porque ele agiliza o tráfego do ônibus. Então, o que eu fiz? Não precisa deixar o corredor funcionando 24 horas por dia. Então, nós colocamos das 5 às 8 da manhã e das 4 às 7 da noite. Hora do ou rush. 4h30, 7 da noite, se não me engano, né? E durante fora esse período, inclusive nas regiões de bairros, podia até estacionar para não prejudicar o comércio. E montamos também os terminais dos bairros, né? Tem um que até hoje não foi inaugurado e eu deixei recurso para ele. Aquele do Solo Sagrado lá. Tem um terminal lá que é um terminal de integração muito importante do Solo Sagrado, que até hoje eu não entendo por que não foi inaugurado, mas todos esses terminais de bairros faziam parte do nosso projeto de mobilidade urbana, incluindo o terminal central, né? Que foi você lembra como é que era o terminal antigo? Sim. Era uma sardinha em lata. Deixei o projeto pronto para reformar o terminal antigo para ônibus intermunicipais, interligado com o terminal novo, que é esse terminal maravilhoso, né? Sim. Prefeito, e eu queria ver com o senhor também a questão do ecoparque empresarial. Sim. A gente está falando em obras, em legado que o senhor deixou, a ideia era, o princípio da ideia era gerar 20 mil empregos em Rio Preto, né? O que não deu certo nesse projeto? Então, mas aí, e por que está abandonado? Né? Aí você não pode perguntar isso para mim, né? Tem que perguntar para o atual governo, porque o ecoparque foi o seguinte, foi uma ideia que nasceu assim. Quando nós fizemos os grandes conjuntos habitacionais, qual que era a ideia? A gente colocar emprego próximo da casa onde as pessoas moram. Então, lá o ecoparque da região norte, ele não é um distrito industrial, é um ecoparque empresarial. Por que eu pus o nome de empresarial? Porque ele pode ter empresa, pode ter indústria não poluente, pode ter galpão de reservatório, do que for, né? Desde que gerasse emprego. E aquilo ali foi uma área que foi negociada quando o empresário,
aquela Gaddafi fez lá o Quinta do Golfe, eles tinham que dar uma contrapartida para a prefeitura. Então, nós negociamos, fizemos uma avaliação da contrapartida que tinha que ser, eles doaram 80 alqueires lá nessa região do Ecoparque Empresarial. E, além disso, já tinha a prefeitura 10 alqueires lá, que tinha sido doado por uma outra empresa, que se somaram e ficaram 90 alqueires, mais de 2 milhões de metros quadrados lá naquela região. No meu segundo mandato, eu falei, olha, vamos aproveitar isso para fazer uma geração de emprego forte, né? E então nós pensamos nessa criação do Ecoparque Empresarial. O que nós fizemos? Tinha que ter uma avenida de acesso. Aquela avenida também foi contrapartida de uma outra, não custou nada para a prefeitura. Contrapartida da prefeitura. O SEMAI fez a água, o esgoto. Essas empresas fizeram o asfalto e fizeram a infraestrutura. Não deu para fazer nos 2 milhões de metros quadrados, mas eu deixei pronto na inauguração, pronto. Foi no final do meu segundo governo. 3 superquadras com 100 terrenos, aproximadamente 90, mais de 90, mas quase 100 terrenos para instalação de empresas lá, né? Para minha tristeza, outro dia, agora com uns meses atrás, alguém me provocou no Facebook ou não me lembro bem se foi no Messenger ou no Instagram, não lembro onde é que foi. O senhor já viu como é que está o Ecoparque lá, abandonado? Eu falei, não acredito. Aí fui ver lá, fiz até um vídeo lá, totalmente abandonado, até o pórtico bonito que a gente tinha feito lá, caído, destruído, e lá não se instalou nenhuma empresa. Não houve nenhum movimento da imprensa, nem da Câmara, nem do Ministério Público. Eu não entendo por que isso, e toda a infraestrutura pronta, pelo menos naquelas 3 superquadras. É um projeto que dá para ser recuperado, prefeito? Sim, mas é da prefeitura, né? Não é do Estado, lá é da prefeitura. Desde que haja vontade do governo. Agora, vai gastar dinheiro de novo, né? Porque para consertar o que foi destruído lá, né? Quando podiam ter lá 90 empresas funcionando. E eu aprovei uma lei... Ao menos 90, né? Ao menos 90, porque isso se não tivesse ampliado mais nada, mas dá... E a lei é o seguinte, eu fiz uma lei na Câmara, dando... À medida que a empresa, nova empresa, gerasse emprego, ela tinha um desconto no valor do terreno. Tudo para motivar a construção de empregos lá, né? Sim. Prefeito, a gente citou aqui a questão da importância de elegermos representantes da cidade, da região de Rio Preto, por conta das emendas parlamentares que ajudam as entidades assistenciais, né? Igual o Hospital Bezerra de Menezes, a própria Santa Casa, Instituto dos Cegos, a APAI, entre outras entidades, Sim. né? Qual que é a importância disso e qual que é o critério que o senhor vai adotar numa eventual eleição do senhor para deputado estadual para distribuir essas emendas? Olha, eu acho assim, primeiro, o deputado, ele é muito útil na ajuda da resolução dos grandes desafios das cidades. Aí não é só Rio Preto, aí é toda a região, né? Quando a cidade tem um grande desafio, seja ele na saúde, seja no que for, o deputado pode ajudar, se envolver e ajudar a resolver esse problema, mediando esses pleitos, né, a nível dos governos, né? Porque muitas vezes o prefeito, sozinho, ou de uma cidade pequena, de uma cidade média, ou mesmo de Rio Preto, não tem a entrada, a abrangência, o conhecimento que às vezes o deputado da cidade possa ter. Então, isso é fundamental, mais importante até do que emendas. Para as entidades, as emendas são importantes, né? Então, e eu tenho uma alegria dentro do meu coração, né? Agora, pus nas minhas redes sociais, agradecimentos de todas essas entidades que você citou aí, ó. Do Bezerra, acho que ainda não publiquei, mas da APAI, os 2 presidentes lá, o
Chafik Balura, ex-presidente, e o Valdir Nonato, nos agradecendo, dizendo que nós ajudamos a salvar a PAI. O próprio Hospital de Base, já me referi aqui, o Dr. Nadim Cury também, da Santa Casa. Enfim, essas entidades todas, a gente ajuda não só Rio Preto, mas toda a nossa região. Eu sempre fiz um trabalho muito abrangente, em Tanabi, em José Bonifácio, as Santas Casas dessas cidades também. Enfim, eu sempre ajudei com emendas e com pleitos, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, a cidade está aqui do lado, Catanduva, né? Quando eu fui deputado, lá em Catanduva tinha 2 hospitais públicos grandes. O Padre Albino e o outro que é o Emílio Carlos. O Hospital Emílio Carlos hoje é um hospital de câncer, né? Opera câncer e tal. Mas na época que eu fui deputado a primeira vez, ele não tinha nem centro cirúrgico, não tinha, era um hospital clínico, só para doenças, tratamento de pacientes de clínica. Então, houve o pleito da Fundação Padre Albino e da Faculdade de Medicina para que a gente ajudasse a fazer o centro cirúrgico, as salas de cirurgia, a UTI, né? Então, arrumei recursos para o Emílio Carlos para a construção do centro cirúrgico e da UTI, porque quando você tem cirurgia precisa ter UTI junto, né? E eu pude assistir, né? Olha que alegria minha, a primeira cirurgia que foi realizada lá. E consegui isso na época. Para o Hospital Padre Albino, isso não é emenda, isso naquela época não existia emenda, era trabalho mesmo do deputado junto ao governo e à Secretaria da Saúde. Para o Hospital Padre Albino, eu consegui a construção do centro de queimados, os recursos... Nossa, uma referência na região. Não temos em Rio Preto, nós não temos. Queimados de Rio Preto graves vão para lá, entendeu? Então, veja, essa função do deputado, ela é fundamental. Inclusive, publiquei nas redes agora de novo um agradecimento do Dr. Sérgio Rebelato, que é professor da Faculdade de Medicina de Catanduva, me agradecendo exatamente por isso. Então, eu estou assim, muito feliz, né? Você sabe que até eu tinha me esquecido de algumas coisas dessas, né? Porque foram tantas bênçãos de Deus, tantas vitórias importantes, né? Que às vezes a gente se esquece, mas as pessoas não esquecem, não. Prefeito, o senhor é médico? O senhor está atuando na área ou não? Como é que o senhor... Eu sou médico, tenho 42, eu me formei em 1978, né? Ano então, que eu nasci, prefeito. 44 anos de formado. Ano que eu nasci, prefeito. Agora atuo muito... E a idade do senhor? Pode falar ou não? Pode falar, eu tenho 68. Só mulher que não pode falar, né, prefeito? Mas eu estou muito bem, viu? Eu tenho um espírito de 30. Isso é para motivar, porque as viagens são muitas, né, prefeito? Para São Paulo, para a Assembleia. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Você sabe que eu sempre gostei muito de ser médico. E modéstia à parte, sou bom médico, né? Fiz, assim, alguns episódios de diagnósticos, até fora da minha especialidade, muito interessantes. Mas eu tinha a minha clínica, né? De reabilitação e fisioterapia, que no começo era aqui no centro, no começo da minha vida, depois construí ali na Vila Maceno. Fui o primeiro médico a ter consultório na Vila Maceno, que é o bairro que eu nasci, né? E nessa clínica de fisioterapia, eu cheguei a atender mais de 70 mil pacientes. Eu sei isso por causa das fichas, né, desses pacientes. E também fiz um concurso do INAMPS, antigo INAMPS, que depois virou Ministério da Saúde, e atendia lá no INAMPS, lá na Rua Sila, no começo, depois aqui no ARE, né? Também centenas, milhares de pacientes que eu atendi. Depois que eu virei prefeito, aí eu tive que, enquanto eu era vereador, deputado, eu atendia normalmente, né? Mas depois que eu virei prefeito, eu tive que, na verdade, reduzir esse atendimento, não pude mais continuar com a minha clínica, porque a responsabilidade era muito grande, mas ainda continuo trabalhando em alguns hospitais, né? E pouco, mas faço isso com alegria. E acho que o fato de eu ser médico é que também me ajudou a ter muitas... Só é médico quem gosta de gente. E só é político quem gosta de gente. Então eu acho que essas
duas coisas assim. Para ser um bom político tem que gostar das pessoas, né? Eu acho que isso me ajudou muito nas decisões que eu tive que tomar como vereador, como deputado e como prefeito. Porque tudo é escolha, né? Quando você vira prefeito, você tem dinheiro para fazer tudo o que precisa? Não tem. Você tem que fazer as opções, né? Então eu lembro que às vezes eu era criticado por algumas coisas, mas eu sempre fazia a opção assim, pensando numa coisa que, falando assim, olha, o que eu faria se fosse para o meu filho, para minha filha, para minha esposa? Então, se você tiver a sua casa rachada, trincada, ameaçando até cair, mas se o seu filho ficou doente, e você tem dinheiro ou para tratar do filho ou para reformar a casa, o que você faz? O filho, a família. Você trata do filho. É assim que eu fiz, é assim que eu fazia. E algumas coisas assim, conversando muito também com a minha mulher, minha esposa, né, Eliana, que é muito companheira, né? Vou contar aqui uma coisa inédita, quer Claro, que eu conte? sempre. Uma coisa interessante, né? Quando eu fui fazer a concessão nova do transporte coletivo de Rio Preto, que não era concessão, era uma permissão a título precário, né? Eu falei, Eliana, conversando com ela um dia à noite, né? Eu queria muito fazer essa nova concessão, quebrar o monopólio, era uma empresa só, nós quebramos o monopólio, duas empresas, depois surgiu todo o processo da mobilidade, e eu gostaria muito de ver se conseguia baixar o preço da passagem do ônibus, né? Porque faz diferença para as pessoas. Aí ela falou, mas por que você não faz isso? Ah, não faço porque vai ter que gastar dinheiro da prefeitura, né? Vai ter... Aí ela me falou assim, Valdomiro, o dinheiro é seu? Eu falei, não é meu. De quem que é o dinheiro? Eu falei, o dinheiro é do povo, né? Das pessoas. Então, poxa, pensa com a cabeça do povo. Eles iam gostar que você baixasse o preço da passagem? Ah, eu tenho certeza que eles gostariam. E assim eu fiz, foi uma ideia da minha esposa Eliana, né? E eu fiz, e Rio Preto foi a primeira cidade do Brasil que baixou o preço da passagem de ônibus com a nova concessão, né? Quando eu assumi era R$ 2,10, depois tinha ido para R$ 2,30, nós baixamos para R$ 2,00 para quem pagasse em dinheiro e R$ 1,90 para quem pagasse no cartãozinho. Uma coisa inédita, nunca vi no Brasil nenhuma cidade que baixou esse preço. E nos 8 anos que eu fui prefeito, nos 8, de R$ 2,10 a passagem, quando eu saí, era R$ 2,60. 50 centavos de aumento só em 8 anos de governo. Pode parecer que não, você sabe, mas se você economizar por dia, quem vai e volta de ônibus, às vezes toma mais de 2, né? E as integrações que nós mantivemos, tal, faz diferença no fim do mês para comprar alguma coisa a mais para a casa de quem precisa. Sim. E eu tenho essa alegria de ter feito isso também. Perfeito, eu acho que é por isso tudo que esse conjunto de medidas que o senhor teve aí a coragem de fazer, até o subsídio do ônibus é uma outra questão muito pesada. E outra acho que coisa. É por isso que o senhor consegue andar nas feiras livres, porque político hoje, tem muito político que não pode ter contato diretamente com o eleitor, né? Essa é uma dificuldade que o senhor não tem nas feiras livres, né? Inclusive vejo muito citando o nome do senhor, até do Paulo Paulera, vereador, né, que era muito aliado do senhor também, o Paulo Paulera, né? Já foi. Mas deixa eu te falar... Já foi hoje? Já não, foi? Hoje ele está em outro campo, né? Eu respeito isso. Mas veja bem, eu acho assim que a gente tem que... É lógico, você vai encontrar muita gente também que não gosta de mim. Por exemplo, aquele que tinha um carro, passou num buraco quando eu era prefeito e estourou o pneu do carro. Esse prefeito. Ou aquele outro que, às vezes, numa fila de posto de saúde, demorou para ser atendido. Mas olha, eu vou dizer para você, então, às vezes não gosta, mas por um motivo ou por outro, né? Mas eu vou dizer que eu só tenho que agradecer Rio Preto. Falei no início da nossa conversa aqui. Eu sou abençoado em cada lugar que eu vou, da nossa cidade e da nossa região, né? Então, só tenho que agradecer a Deus. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou político, porque só usei a política como instrumento de justiça social,
para ajudar todos, mas principalmente quem mais precisa. Bacana. Prefeito, e queria saber um hobby que o senhor tem em Rio Preto. O que o senhor gosta de fazer na cidade? O lugar que o senhor mais gosta em Rio Preto? Olha, eu gosto de muitos lugares aqui em Rio Preto, mas o lugar que eu mais gosto, sabe qual é? Rio Preto tem esses lugares lindos, né? Tem o Teatro Paulo Moura, que nós inauguramos, tem os parques das represas e tal, mas o lugar que eu mais gosto é a minha casa. Minha casa e a minha mulher. Companheiro, hein, prefeito? O Companheiro. senhor citou muito, sou também casado, igual o senhor tem muitos anos de casado. Quanto tempo, prefeito? De casado, 42 anos, né? E mais 6 anos de namoro são 48 de convivência. Bacana, é uma cumplicidade, a gente percebe isso, né? O senhor sempre se refere a ela com muito carinho, né? Sim. Prefeito, outro projeto que o senhor tem marcado aí, que é carimbada pelo senhor, é a questão dos núcleos da esperança, né? Outro nome também que reflete a questão das pessoas, está ali encravada ali nas pessoas, que é a esperança, né? Como é que é essa questão dos núcleos? Como é que o senhor... Bom, esse núcleo da esperança, ele tem uma história assim, incrível, né? Quando eu virei prefeito a primeira vez, eu não sei se você se lembra, mas Rio Preto tinha muita criança de rua. As crianças ficavam vendendo coisinhas, né? Ali do lado do Rio Preto Shopping, nos faróis e tal. E eu, preocupado com isso, pedi para a assistência social fazer uma pesquisa de onde eram essas crianças. E essas crianças eram dos 109 loteamentos irregulares e dos bairros mais da periferia. E por que elas iam para aí? Elas vinham para ter aula aqui no perímetro urbano, e ao invés de vir para a escola, elas escapavam e iam lá para vender coisas e tal. Perguntando para essas crianças, o que as assistentes sociais descobriram? Perto da minha casa é muito feio. Não tem nada, não tem brinquedo, só tem pó, só tem barro quando chove e tal. E os loteamentos todos irregulares, né? Sem escritura, sem nada. Eu falei, olha, gente, vai ser mais um desafio que eu tenho que fazer, né? E aí eu pensei e falei, olha, eu vou construir escolas perto da casa onde moram essas crianças. E quero fazer lá as melhores escolas. E aí, mais uma vez a inspiração de Deus falou, que nome que eu vou dar nisso? Vai ser o Núcleo da Esperança. E nós construímos 4. Eu peguei o mapa dos loteamentos irregulares e dos bairros da periferia, dividimos Rio Preto em 4 setores e construímos 4 núcleos da esperança. Cada um com 1.000 vagas, 300 vagas de creche, só que não é uma creche acumulada, não. Era 100, 100 e 100. 100 vagas para nenezinho de 0 a 1 ano, 100 vagas de 1 a 2 anos e meio e as outras 100 vagas na sequência. E mais 700 vagas para alunos da escola fundamental, em cada núcleo. 350 ficavam um período na sala de aula, 350 ficavam um período no núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é uma área grande de 2 alqueires que nós construímos piscina, campo de futebol, ginásio de esportes, salão multiuso para aula de teatro, música, salas de reforço escolar, computação. A criança fica o dia inteiro lá. E fiz esse projeto e fui buscar recursos no governo do estado e lá no governo federal. Quando cheguei e mostrava esses recursos lá, para fazer isso, os caras falaram, o senhor está louco, prefeito. O que o senhor quer fazer? Você quer fazer um clube? Não, eu quero fazer escola para as crianças. Resumo, não tinha dinheiro para esse tipo de projeto. Falei, se não tem dinheiro fora, vou fazer com o dinheiro da prefeitura. Nós tínhamos melhorado a arrecadação, o ISS estava rendendo um pouco mais. Então, fiz 100% de verbas municipais, os 4 núcleos da Esperança, inaugurei no final, se não me engano, do meu primeiro governo, no começo do segundo, escolas com 5 refeições, né? A criança entrava lá às 7 horas da manhã. Agora, fiquei sabendo que não tem mais esse período integral, não sei o que o atual governo fez, mas saía de lá à tarde, ficando o dia inteiro lá protegida. O que aconteceu?
acabaram as crianças de rua de Rio Preto, não tem mais. Se bem que tinha que acabar de qualquer jeito mesmo, né? Com o núcleo da Esperança ou sem, mas aconteceu o seguinte, eles contaram para os coleguinhas deles aqui como é que era a nova escola deles lá. O que acontecia? Os meninos daqui é que queriam começar a estudar lá, de tão boas que eram as escolas, né? Eu vejo falar, São Paulo criou o céu. Rapaz, esse aqui não é o céu, é o paraíso, os núcleos da Esperança. Porque tinha um contraturno, né, prefeito? Contraturno? Não é contraturno, era o período integral. Período integral. Não tem contraturno. Contraturno parece que fizeram agora. Era o período integral. A criança entrava cedo, saía de tarde, quando o pai ou a mãe, porque a família mudou, né? O pai trabalha, a mãe trabalha também. E a escolha desses nomes, né, dos conjuntos habitacionais, né, todos foram inspirados muito por Deus, né? Eu falei assim, eu vou dar o nome nos conjuntos habitacionais de coisas que têm que existir no coração do ser humano, né? Aí começou lá o Núcleo da Esperança para essas crianças da periferia. O Nova Esperança, para quem mudou para lá, o Luz da Esperança, que era a luz de Deus iluminando a vida de quem mora lá, o Lealdade e o Amizade, que são coisas que estão acabando nesse mundo, né? O Fraternidade, aquele amor que você tem que ter pelo irmão, o Solidariedade, aquilo que você tem que ter por aquele outro que está do teu lado e que pode menos que você, o Dignidade, né? Foi o último, né? Que eu não inaugurei, mas eu deixei pronto e começado lá. E assim foram. As 10.600 casas, junto com o Residencial Talhado, junto com o Residencial Vila Toninho. E assim foi a nossa passagem em todos esses anos de vida pública. Prefeito, o senhor tem, sendo eleito agora em outubro para deputado estadual, o senhor pretende disputar a Prefeitura de Rio Preto em 24? Não tenho, eu quero ser deputado. Quero ser deputado, quero trabalhar muito por Rio Preto, porque tem uma lacuna aqui com essa perda de representatividade que nós tivemos nos últimos 4 anos. Rio Preto sofreu com isso, né? Eu não sei como anda o atual governo municipal, porque não acompanho só de fora, né? Não lá de dentro. Não sei como é que estão o banco de projetos, se existe ainda, como nós deixamos montado lá pela equipe quando eu saí. Rio Preto precisa muito ter deputados daqui. E a região também, né? Porque eu tenho andado em 100 e poucas cidades aqui, porque eu sou um deputado distrital, né? Diferente dos outros que vão buscar voto no estado inteiro, eu só faço campanha em Rio Preto e na nossa região. Então tenho andado, tenho visto a carência das entidades, né? Das APAES, das entidades que cuidam, os asilos que cuidam dos velhos. Tenho visto a carência disso. Parece que os deputados atuais se preocupam muito em trazer recursos para a prefeitura, mas se esquecem das entidades que fazem um trabalho maravilhoso, que é a obrigação do público, mas que elas assumem, né? Então, tem muitas entidades que precisam. Eu quero me dedicar muito a elas. E, principalmente, aquelas que hoje estão cuidando dos moradores de rua, dos drogados, que estão avançando muito nos últimos tempos, né? E que estão sem recursos, as associações antialcoólicas que praticamente acabaram, né? Que eu sempre apoiei muito quando fui deputado lá atrás, né? Então é isso. Bacana. Prefeito, agradeço muito a presença do senhor aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Obrigado. Eu é que agradeço assim, essa oportunidade, né? De você ter me convidado. Você, uma pessoa tão experiente na vida, né? Eu acho que você acompanhou muito disso, tudo que eu contei aqui, né? Acompanhei e contei parte dessa história, prefeito, nas páginas lá do Diário da Região. Nas páginas do Diário da Região. Tem razão. Obrigado, Rodrigo. Que isso, obrigado, senhor. E agradeço a você que acompanhou a gente até agora aqui nesse bate-papo com o ex-prefeito Valdomiro Lopes, candidato a deputado estadual, o ex-prefeito que fala da importância aí de elegermos representantes da nossa região e da cidade aqui de Rio Preto. E agradeço você que acompanhou a gente aqui no podcast com o ex-prefeito Valdomiro Lopes, candidato a deputado estadual, e você pode assistir esse bate-papo que eu tive com ele no diariodorodrigolima.com.br, no nosso YouTube, no canal do YouTube,
que é o maior canal de notícias aqui da região de Rio Preto, com 65 mil inscritos. E também vai ter os cortes, viu, prefeito? Vai ter os cortes, os reels, que nós vamos trazer aí o que o prefeito falou de mais importante. E você sabe, jornalismo aqui tem lado seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.